Amém, queridos? A guerra é grande, não é verdade, né? Você sabia que existe uma batalha no reino do Espírito? Você sabia que nós estamos acostumados quando nós vemos as coisas se mexerem, por exemplo, na eletricidade, nós já sabemos que é um contra-ataque espiritual. Eu lembro que há muito tempo, né, eu estava cuidando de uma pessoa, de uma ovelha, e ela tinha muitos problemas mesmo. Muito problema de coração, muito problema de alma. E eu lembro um dia que nós levantamos e nós fomos orar. Eu falei, não, eu não aceito isso em nome de Jesus. Estávamos na sala da nossa casa, nós nos levantamos. Quando nós nos levantamos, a nossa casa, acho que tinha umas fileiras assim, dessas lâmpadas assim, não tem? Acho que eram umas 10. Quando eu falei, vamos orar, nós começamos a orar. E essa moça, ela estava assim, ó, olhe para cá, embaixo de uma lâmpada. Quando nós começamos a orar, a lâmpada fez assim, ó, pô, estourou em cima da cabeça dela. Nós tínhamos várias lâmpadas, somente a lâmpada que estava em cima da cabeça dela estourou. Por quê? Porque existem guerras espirituais. E você sabia que os demônios gostam de mexer na eletricidade? Tem gente que está assim, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, Senhor. Ai meu Deus do céu. Quando a minha luz apaga, Senhor, será que é o Satanás que está mexendo nela? Mas existe uma guerra espiritual. Porém, existe um Deus que batalha pela sua vida e pela minha vida. Amém? E o Senhor, se o Senhor é por nós, o que acontece? Quem será contra nós? Amém? O Senhor está nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Então, esse é o dia que o Senhor deseja falar ao teu coração. Amém? E ao meu coração. E hoje o tema dessa noite é me tornando um filho obediente. Tem filho obediente aqui? Em nome de Jesus. Pastora, a senhora não me conhece, mas Deus te conhece, irmã. Amém? Então o tema da noite é o quê, gente? O que eu falei? Me tornando um filho obediente. Quem quer ser um filho obediente? Amém. Quem quer ser um filho desobediente? Olha, o irmão disse ali amém. Ô, irmão. Brincadeira. Amém? Então, todos nós que estamos aqui, nós somos filhos, não é verdade? Ninguém assim nasceu, pastor, eu surgi. Do nada assim, estourou aquele Big Bang e eu, apareci, né? Todos nós nos tornamos filhos, somos filhos, não é verdade? Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. A não ser que você seja um ET, minha casa, né? Mas você não é um ET, você é um filho de Deus, você nasceu de alguém, você, né, veio do seu pai e veio da sua mãe, não é isso, gente? Não, pastora, eu sou um robô, bebê reborn. Agora tudo tem, né, gente? É cada coisa que aparece, né, que a gente até se surpreende. Então, todos nós somos filhos, e também somos filhos de Deus, amém? Mas a palavra diz assim, que o tema que eu trouxe foi, me tornando um filho o quê? Obediente, porque tem filho desobediente e tem filho que é obediente, não é verdade? Né? Então, todos nós nos tornamos filhos, somos filhos. E muitos de nós, hoje, o que aconteceu? Nos tornamos pais. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem já tem filho? Glória a Deus. Eu quero ter mais 5. Brincadeira, pegadinha. Quero ter mais um, né? Mas vai vir no tempo de Deus, né? Então, nós somos filhos e também nos tornamos pais de filhos. Amém, igreja? Todos estão entendendo? Todos nós aqui somos filhos de Deus, também somos filhos de uma mãe, de um pai, e também somos pais de filhos. Glória a Deus. Então, nós somos responsáveis por formar os nossos filhos. Nós somos responsáveis pela formação, pelo desenvolvimento da nossa criança, não é verdade? Se hoje nós somos o que somos, é devido à influência que os nossos pais tiveram nas nossas vidas, não é? Tanta gente fala assim, olha, essa fulana parece... Esse jeito aí é todinho a mãe dela. É todinho o pai. Olha só o nariz, meu Deus do céu. Olha aí para você. Não, pastora, misericórdia. Isso aqui foi o sangue é forte, né? Então puxou logo o nariz, Senhor. Então, nós somos responsáveis. E a verdade é que nós desejamos que os nossos filhos possam ser obedientes, não é verdade?
Vamos ver até se esse ar-condicionado está gelando direitinho ou está naquela parte de ventilação, tá bom? Depois vamos verificar tudo certo. Mas fiquem calmos, amém, gente? Já está dando tudo certo, já deu, porque o Senhor é conosco. Então, nós desejamos, ter, ou desejamos que os nossos filhos sejam filhos obedientes, porque nenhum pai quer ter um filho desobediente, não é verdade, gente? E, então, nós amamos e gostamos que os nossos filhos nos obedeçam, que eles possam nos ouvir, não é verdade? E quando eles desobedecem a nós, nós ficamos bravos. Quem fica chateado quando teu filho não te obedece? Fala, menino, lave essa louça. E o menino passa o dia todo lá fazendo não sei o quê. E a louça lá, né? Falta da mosca, barata, rato, ratazana, né? Porque a louça não é lavada. Então, às vezes, você fica bem chateado, não é? E também existem muitas coisas que os nossos filhos fazem que nos deixam tristes. Quantos de vocês já foram decepcionados? Às vezes, você botou uma expectativa no seu filho. De repente, aquele teu filho, ele age de uma forma, ele tem uma atitude muito triste. E aí você, ali naquele momento, se decepciona. Não é verdade? E da mesma forma também, quantos de nós aqui, que somos adultos e que somos filhos, já causamos ao coração do nosso Deus grandes tristezas e decepções? Talvez tenhamos caído, talvez tenhamos nos afastado, talvez tenhamos esquecido da sua palavra, talvez tenhamos nos envolvido com pessoas que não eram para nós nos envolvermos. Ou seja, Deus, Ele deseja levantar pessoas obedientes, não é? Porque nós também queremos ter filhos obedientes. Amém, igreja? Da mesma forma, Deus deseja que sejamos filhos obedientes, pois a nossa desobediência deixa Deus o quê? Bravo e triste. Deus também se entristece, você sabia? Deus também fica triste. E muitas vezes, nós trazemos essa tristeza para o coração de Deus, quando nós passamos a ter uma vida de desobediência. Mas o Senhor te convida nessa noite a ser um filho obediente, a você se tornar um filho obediente. Amém, queridos? Eu sei que está calor, eu sei que está acontecendo várias coisas, mas agora é a sua hora de você lutar contra a sua carne. É a hora de você dizer aí na sua vida, quem é que vai vencer? Vai ser o Satanás? Ou vai ser a sua decisão de estar aqui e ouvir a palavra? Amém? Então, ele só vai vencer se você quiser. Agora, se você quiser vencer essa batalha espiritual nessa noite, eu te convido, querido, a concentrar a tua mente e prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor vai te falar nessa noite. Amém? Então, o Senhor nos chamou para nos tornarmos filhos obedientes. E o tema da mensagem é me tornando um filho o quê? Obediente. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 28. E na versão Ara diz assim, bem interessante. E que vos parece? Um homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu o quê, gente? Sim, diga comigo, sim. Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, ele foi. Não é isso? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas, creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele. Amém? E olha só a história que o Senhor nos traz nessa noite. O Senhor nos traz a respeito do exemplo de quê?
De 2 o quê? 2 filhos. Não é de 2 ventilador não, gente. É de 2 filhos. Amém? Então, ponha bem fraquinho para não levantar meus cabelos aqui, tá, irmão? Por favor. Que a escova tem que estar intacta aqui. Cadeira. Então, o exemplo era de 2 filhos. Um filho, né? O pai disse, olha, vai trabalhar, né? E o que ele falou? Vou, né? Não é isso? E o outro? Não vou. E arrependido, o que aconteceu? Ele foi. E eu pergunto para você nessa noite, qual dos 2 filhos você tem sido hoje? Qual dos 2 filhos você consegue aí imaginar e perceber quem você é? Será que você é o filho que disse que não ia? E foi? Ou será que você é o filho que disse, eu vou? E o que, gente? E não foi. E não foi. Queremos que os nossos filhos sejam bons e obedientes, que nos ajudem nas tarefas de casa, porém nós, infelizmente, não queremos ser filhos obedientes ao Senhor. Acorda, irmão! Porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Nós queremos ter filhos obedientes, não é verdade? Queremos que os nossos filhos sejam aquele, meu filho, você pode lavar essa loucinha? Sim, mamãe. Meu filho, você pode passar uma vassoura aqui? Sim, mamãe. Meu filho, o cachorro fez cocô, você pode juntar esse cocô do cachorro? Sim, mamãe. Não é verdade? Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes, que os nossos filhos trabalhem junto conosco, que os nossos filhos nos ajudem, mas será que nós queremos ser esse filho obediente ao Senhor? A sua desobediência de filho de Deus reflete diretamente na sua casa. Talvez você esteja passando aí por crises com os seus filhos, porque você tem se tornado um filho desobediente. Você sabia que Davi passou por muitas tristezas? A Bíblia fala que Davi pecou. Quantos lembram do pecado de Davi? A Bíblia fala que Davi, ele cometeu um adultério. Lembra? Que ele tinha ali um soldado chamado Urias. E esse soldado, ele não era preparado para ser colocado ali na frente da batalha. O que aconteceu? Ele se apaixonou pela Betseba, né? E aí ele desejou essa mulher. E quando ele viu de repente que a mulher engravidou, ele falou, vou matar o pai. Então eu vou mandar primeiro para a casa dele, né? Porque vão dizer que o filho é dele. Aí ele viu que não teve jeito, não conseguiu esconder o pecado. Já sei, tive uma ideia. Vou botar ele na linha de frente e ele vai ser assassinado. Não é? Começou com o adultério. E aí a Bíblia diz que um abismo chama o outro, né? Você faz uma coisa para encobrir a outra. Não vou, quero que ninguém saiba que aconteceu isso, eu vou matar fulano. Por isso que tem aquela coisa que o pessoal chama queima de arquivo. Quando você vai queimando, vai destruindo todas as provas e testemunhas, né? Davi, se ele fosse condenado hoje, ele ia ser julgado por isso. Né? Ele fez lá, cometeu lá, foi queimando o arquivo, foi destruindo provas, né? Porque quando você destrói provas também na advocacia, o que acontece? Você é ali acusado por destruir provas. Então, Davi, ele se envolveu com aquela mulher. E ele matou Urias. E o que aconteceu? Pela desobediência dele, ele começou a colher. Primeira coisa que aconteceu na história de Davi. O seu filho se apaixonou pela sua própria filha. E aí, violentou a sua filha. O outro irmão soube, achou aquilo horroroso e falou, vou matar o meu irmão. Matou o irmão dele. E aí esse mesmo filho se rebelou e decidiu tomar o reino do seu próprio pai. Ou seja, ele desejou ser o rei no lugar do seu pai, Davi. E assim muitas vezes acontece na nossa vida.
Sabe por que muitas vezes você está vivendo tantas coisas ruins na tua casa? Ai, pastora, minha filha é desobediente. Pastora, minha filha engravidou. Pastora, meu filho, agora ele entrou para o tráfico. Pastora, meu filho é um dos maiores traficantes daqui. Pastora, a senhora não sabe, o meu filho estava dando golpe. Pastora, o meu filho virou um assassino. Você sabia que muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa é por conta da nossa falta de obediência ao Senhor? É pela nossa desobediência? Pastora, meu marido só vive me traindo todo dia. É uma loura, uma morena, é uma magra, é uma gorda, é uma fofinha, é uma ruiva. Aí eu pergunto para você, que filho é você? Será que você tem obedecido à palavra de Deus? Porque nós queremos filhos obedientes, mas será que nós queremos ser os filhos que obedecem ao Senhor? Não é verdade? Davi, ele foi vivendo toda essa trajetória de desgraça, sabe por quê? Porque o coração dele desagradou a Deus. O coração dele fez aquilo que o Senhor não se agradou. Amém? É muito importante, se você está andando longe do Senhor, se você estava andando longe do Senhor, saiba que por essas vezes, as consequências vêm sobre a nossa casa. Então, por isso que é tão importante você se tornar um filho obediente. Vire para a pessoa que está do teu lado e diga assim, olha, meu irmão, presta atenção. Diga, se você quer vencer na vida, se você quer que a desgraça passe longe da tua casa, diga, se torne um filho obediente. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos nos tornar realmente filhos que obedecem ao Senhor. Davi passou por muitas tristezas e foi o que? Ferido. Ele foi ferido no seu coração. Mas ele se arrependeu. Quantos lembram que o profeta Natan veio e falou, olha, essa pessoa é você que cometeu esse pecado. E naquele momento ele disse, pequei, e se arrependeu. Porém, as consequências pela desobediência dele não teve volta. E existem coisas que acontecem na nossa vida que Deus te perdoa. Deus está contigo. Deus tem misericórdia. Mas você vai colher as consequências daquilo que você fez. Pastor, e agora eu matei. Pastor, eu vou me matar? Ah, isso só Deus sabe, meu filho. Ore para que Deus tenha misericórdia da tua vida. Oh, Deus, não me mata não, por favor. Senhor, eu peguei o marido da irmã. Ai, será que vão pegar o meu, pastora? Eu já vi isso acontecer, irmã. Eu já vi isso acontecer. Pastor, eu não quero nem saber de Deus. Meus filhos vão virar drogados. 99% de chance. 99% de chance, porque é maldição hereditária. Amém? E um pai que é obediente ao Senhor, ele impede com que as maldições entrem na sua casa e na sua vida. Amém, gente? Mas que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e que nós possamos nos tornar filhos obedientes à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, talvez eu quero falar até para você aqui, talvez você esteja ferido, muito machucado, muito até revoltado. Tem gente que fica revoltado com Deus. Ah, mas não sei por que está acontecendo. Eu sou tão santo. Veja, eu tenho até asas. Santidade, vossa santidade. Talvez pareça para você que você é santo. Mas existem pessoas que Deus coloca na tua vida que te falam coisas e você não gosta e não acha que está errado. Você acha que você está certo. Então pense bem, porque debaixo aí do seu, vamos dizer, da sua pessoa, da sua autoridade, existem filhos que dependem de você. E para você viver as promessas do Senhor, é necessário que você seja um pai obediente, um filho obediente. Amém? Um pai obediente a quem? Ao nosso Deus. Né? Um filho, aliás, obediente ao nosso Deus. Amém? Então, pense muito nisso, porque isso que eu estou falando, querido, é algo muito sério. E é algo que acontece, sabe, em várias famílias, em várias casas. Então, a melhor coisa que nós fazemos é nos tornar o quê? Filhos obedientes. Seja um filho obediente nessa noite. Amém, gente? Porque Deus, ele deseja sim. Deus, ele deseja com que ele seja honrado. Deus deseja ser respeitado. Deus deseja ser lembrado. Deus deseja ser honrado pelos seus filhos.
Deus é um Deus que deseja, assim como você deseja. Olhe para cá. Deus deseja ser honrado. Assim como você deseja ser honrado, não é verdade? Deseja ser honrado pela tua esposa, pelo teu esposo. Deseja com que nada falte na tua casa. Deseja com que você seja respeitado. Da mesma forma, Deus, Ele deseja ser respeitado por nós. Da mesma forma, quando nós queremos que os nossos filhos nos honrem, nós precisamos também honrar a Deus. Por que muitas pessoas, quando se aproximam de Deus, tinha um exemplo de um rapaz, onde ele se converteu, Deus tirou ele da sarjeta, eu já contei aqui para vocês. E aí o que aconteceu? Ele se desviou, porque ele começou a se apaixonar por uma garota. E aí ele ficou fissurado na garota, esqueceu de tudo. O pastor foi falar com ele, ficou com raiva do pastor, do meu marido. Porque ele queria estar aqui, fazendo as coisas, trabalhando, mas ele não queria ser obediente à palavra, não queria viver uma vida de santificação. Se você não é casado com essa pessoa, o que você está fazendo com ela? Ou você se ajusta e casa, ou você deixa essa pessoa e vai viver a vida que Deus tem para você, uma vida de santidade. Amém, gente? Então ele pegou, deixou Jesus, Deus tirou ele da sarjeta, da lama. E o que aconteceu? Não passou 3 meses, a moça deixou ele, deu um chute no bumbum dele, deixou ele e levou, meu filho, a geladeira, o fogão, o ventilador, levou tudo. Ficou sem nada, sem casa, sem mulher e sem nada dentro de casa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz com Deus acontece com você. Ai, pastora, misericórdia. É sério. Ele deixou Deus, foi deixado pela mulher. Ele desobedeceu a Deus. O que acontece quando nós desobedecemos o Senhor? Vamos ter filhos desobedientes a nós. Vamos ter pessoas que não vão nos honrar. Por isso que é tão importante você ser alguém ali que realmente honra ao Senhor. Amém, gente? O que vocês tiverem que ajeitar, ajeitem rápido. Se não puder, deixem assim mesmo, tá bom? Para que nada atrapalhe aqui. Só sejam bem rápidos e objetivos. Aqui, eu quero ler aqui com vocês a respeito do amor de Deus. Porque Deus é um Deus que nos amou, amém? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê, gente? Vida eterna. Jesus nos amou e Ele deseja com que nós possamos o amar da mesma forma. Deus deseja ser honrado. Primeiro, Ele deu a sua vida e agora Ele requer de nós a obediência, para que a bênção dele seja derramada sobre a nossa vida. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus fala a respeito do amor de Deus. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quantos querem receber revelação do Senhor? Todo filho obediente, ele obedece os mandamentos. Pastora, mas eu sou uma pessoa muito obediente. Depende do parâmetro que você usa para medir a sua obediência. Qual é o seu parâmetro? É o parâmetro dos homens? É a régua dos homens? Porque a nossa justiça e as nossas boas ações devem ser medidas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz se você é justo, se você é obediente, se você é amável, se você honra a Deus. É a palavra de Deus que serve de medida para a nossa vida. Amém? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos pessoas justas. Não é? Não, olha, pastora, para que eu vou para a igreja, me diga? Vou para a igreja para quê? Eu não mato, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo. Me diga, se eu não sou mesmo a santidade em pessoa? E quem disse que obedecer a Deus é somente essas coisas? Glória a Deus que você nunca assassinou aqui. Se tivesse assassinado, eu corria daqui hoje. Porém, a medida que Deus tem para a nossa vida é diferente de tudo aquilo que a gente vive. A única pessoa que pode mesmo nos convencer, aliás, que nós estamos
andando corretamente, é a presença do Espírito Santo através da sua palavra. Amém? Esse é o parâmetro. Aí você olha, aí você lê. O que está escrito? A Bíblia está dizendo assim, assim, assim. Acho que eu tenho que ajeitar isso aqui. Eu acho que eu tenho que organizar isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui eu não faço. Eu não estou fazendo. Então é a palavra de Deus que te dá um parâmetro para medir a sua vida de justiça. Amém? Porque a palavra de Deus é justa. A palavra de Deus é verdadeira. Amém? E eu lembro tanto daquela canção. Por quê? Porque toda pessoa que obedece à palavra, ela é um filho obediente. É um filho obediente. Amém? Todo filho obediente obedece os mandamentos do seu pai. Se nós estamos andando com uma vida longe do Senhor, nós não estamos obedecendo ao nosso pai. E você lembra daquela canção? Quantos conhecem aquela cantora Heloísa Rosa? Que a música diz assim, ó. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. O que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que mais? E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. A quem? A Ele. Se nós amamos a Deus, se nós obedecemos a sua palavra, significa que nós amamos ao Senhor. Amém? Se você é obediente, significa que você ama ao Senhor. E o Senhor te pergunta nessa noite, que tipo de filho você é? É o filho que disse que não ia e foi? É o filho que disse que ia e não foi? Que nós possamos ser filhos obedientes nessa noite. Amém? E a pergunta que eu falo aqui para você, que eu faço, aliás, talvez você esteja aqui, tudo bem, preciso obedecer aos mandamentos. Eu quero realmente me tornar um filho obediente. Mas o que eu preciso fazer? Por onde eu começo? A primeira coisa que você precisa começar é pela palavra chamada trabalho. Diga comigo, trabalho. E lá na frente, voltando ali, no versículo diz assim, olha. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. E olha só a ordem do pai. Vai hoje, o que, gente? Trabalhar na vinha. Para que você se torne um filho de Deus, você precisa trabalhar. Ele disse hoje, vai hoje trabalhar na... Se você deseja agradar o coração de Deus, deixa eu te falar, não existe um filho que é obediente, que não trabalhe para o Senhor. Talvez você está aqui, só enrolando Deus. Não, Senhor, hoje, não, eu vou me santificar. Não, Senhor, hoje eu vou fazer a tua obra. Não, Senhor, hoje eu vou te servir. E você fica dizendo todo o tempo que você vai, mas nunca vai. Hoje, Senhor, eu prometo, eu vou abrir um jejum. Olha, eu vou ser fiel, sabe? Eu vou ganhar vidas para ti. Olha, eu vou ser uma mulher de oração. Eu vou ser um homem de oração. E você fica, eu vou. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou ser fiel. E você não vai. Nós precisamos entender que reino de Deus não existe sem trabalho. Você queria um filho preguiçoso na sua casa que não fizesse nada?
Ninguém quer. Da mesma forma, Deus não quer filhos preguiçosos, que não se dispõem a fazer nada. Pastora, mas o sol está grande, como é que eu vou evangelizar lá na casa da vizinha? Porque esse sol de Manaus, é melhor você pegar o sol e fazer a vontade de Deus, do que sentir o fogo lá do inferno. Porque filho preguiçoso, que não trabalha na vinha, não vai entrar no céu. Não entra. Porque é impossível você receber o amor de Deus na sua vida e você não ter iniciativa de fazer algo por Ele. Vir para a igreja não vai te salvar, viu? Não, pastora, todo dia o meu lugar está ali. Eu já até falo para o irmão. Para não sentar naquele lugar, que esse lugar é meu. Eu sinto muito dizer para você, querida, é maravilhoso você estar aqui na presença de Deus. Porém, a sua fidelidade na igreja, ela faz parte. Mas ela não vai ser responsável pela tua salvação. Não vai. Para que você realmente entre naquilo que o Senhor tem para você, você precisa ser um filho obediente. Todo filho obediente, ele, ó, tá vendo o sol aqui na minha testa? Ele trabalha. Vire para o seu irmão e faça assim, ó, meu irmão, você quer ser um filho obediente? Olha aqui, ó. Tem que ralar, meu querido. Tem que ralar. Tem que botar a mão no arado. Tem que ser fiel e parar de ser molenga. Porque molenga não entra no céu, irmão. Ai, meu Deus. Eu vim para o culto para ouvir uma palavra dessa. Eu vou me embora. Pois vai, irmão. Porque essa é a palavra que o Senhor tem para você. E se você quiser se livrar do fogo do inferno, você precisa se tornar um filho obediente ao Senhor. O Senhor é um Pai bom, um Deus bom. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor chama nessa noite filhos obedientes que trabalham na obra. O Senhor nos chama e nos convida hoje a sair de uma vez por todas do nosso comodismo. Porque a porta vai se estreitando, querido. E aí vai ficar somente aqueles que amam ao Senhor. As portas no Brasil para o Evangelho, elas estão, ó, ficando estreitas. E daqui a pouco, nós vamos saber quem é crente de verdade, porque a portinha, ó, está estreitando. E a Bíblia diz que vai entrar no céu somente aqueles que entrarem pela porta larga, pela porta estreita. O Senhor te chama hoje para entrar pela porta estreita. O Senhor te chama hoje para trabalhar. Pastora, mas eu trabalho todo dia. O teu trabalho não vai garantir a tua salvação. Mas se você trabalhar na vinha do Senhor, você vai ter um galardão eterno. Aleluia! Aleluia! Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. O Senhor quer levantar filhos obedientes que trabalham na seara, que trabalham na vinha. Levanta, Senhor. Nós jogamos a Ti, como a Tua palavra diz. Envia os trabalhadores da Tua seara, Senhor. Aqueles que estão disponíveis. Aqueles que não têm medo, Senhor, de fazer a Tua vontade.
Aqueles, Senhor, que querem sim e que sabem que para te servir é necessário trabalhar. Pastora, mas é muito difícil para mim ir para a igreja, porque eu pego 2 ônibus. E aí, irmão, se tu pegasse 3, Jesus ainda ia pedir para você vir. Porque a vida de Deus vale tudo. O reino de Deus vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer sacrifício que você faça. Você pode ser o melhor filho, mas nada vai pagar o sangue de Jesus que foi derramado pela tua vida. Última coisa, um filho obediente se arrepende. Lá no versículo aqui, diz assim, 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Lá no versículo inicial diz assim, olha. Disse o filho: vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois ele o que, gente? Arrependido foi. Muitas pessoas hoje, se você olhar no Brasil todo, no mundo todo, pessoas que você olhava e você falava assim: olha, essa pessoa não vai para o céu. Eu estou todo dia na igreja. É claro que eu vou para o céu. Aí vem a prostituta, vai que de repente Deus converte o traficante lá da tua rua e ele vai fazer muito mais do que você fez. Meu Deus, mas esse cara era um traficante daqui. Evangeliza, ora, vai no sol atrás das pessoas, liga, telefona, gasta Uber, gasta dinheiro, gasta com lanche. Pois é, ele está ralando na vinha. Você precisa ser aquele que vai trabalhar na vinha do Senhor. Não deixe as pessoas tomar o teu lugar de filho. Fique de pé nessa noite. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. O Senhor te chama para a vinha do Cordeiro. O Senhor te chama. Oh, requeramanaya, shequeramanas. Vem com a tua presença, Senhor, nesse lugar, Jesus. Vem com a tua graça, Senhor. Vem com a tua presença. Nos leva, nós queremos trabalhar na tua vinha. Oh, Espírito Santo. Lucas 31:32 diz: Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Um filho obediente se arrepende. Você pode até ter cometido muitas coisas. Quando o Senhor te disse assim: olha, vai, e você disse: não vou. E você disse: eu não vou. Quando você foi para outros caminhos, quando ao invés de você vir para a casa do Senhor e você foi fazer outra coisa, você foi desobediente. Mas quando você se arrepende, existe vida para você. O filho disse: não quero, mas se arrependeu e foi. Seja você aquele que vai fazer a vontade de Deus nessa noite. Oh, vamos exaltar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça
Cante comigo, e nele. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza De que ele virá. que ele virá. Levante as suas mãos lá no alto e adore ao Senhor nessa noite. Diga por ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, e é ele, Cante por ele. por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, Soberano em poder. soberano em poder. Ele virá. E o governo. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Soberano, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. e é ele, Levante a sua voz nessa noite ele que eu estou e adore ao Senhor minha vida, com toda a sua vida, com todo o seu fôlego. Oh Espírito Santo, vem sobre esse lugar, Jesus. dono dos meus dias. Levante as suas mãos nessa noite. O Pai está aqui. O Senhor disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Que nós sejamos filhos que vão trabalhar na vinha do Senhor. Trabalhar na tua vinha é o que nós queremos, Jesus. Oh Espírito Santo. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Enxergou minha tormenta, me livrou Levante as suas mãos, você pode cantar essa canção nessa noite. minha tristeza. Ele te chama, o Pai te chama nessa noite. Oh, aleluia! Vestiu com Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. eu dependo desse amor. E sentir eu sei que morro. Aleluia. Levante as suas mãos. O Senhor Jesus está aqui. Nessa noite Ele vem chamar os seus filhos. Que você seja o filho que se arrepende e trabalha na obra. Oh, reramanaya recantaramanás. Requeramanaya shekantaramanás. O Senhor te chama nessa noite à obediência. Talvez você tenha sido o filho que sempre disse não para o seu pai, ou que sempre diz: pai, eu vou, hoje eu vou te servir, hoje eu vou para a tua casa, hoje eu vou trabalhar para o Senhor,
Hoje eu vou fazer a tua vontade. Hoje eu vou deixar as minhas paixões por amor a ti. Mas talvez você só disse a Ele. E você tem vivido de palavras somente. Eu vou. Hoje eu vou. Amanhã eu vou. Depois de amanhã eu vou. O Senhor te chama nessa noite para Ele. O Senhor te chama nessa noite. Ele te diz: vem para a minha presença. Vem para a minha presença, porque aqui eu vou dar descanso para a tua alma. Eu vou dar alívio para as tuas dores. Eu vou fazer cessar na tua casa a desgraça. Eu vou fazer cessar na tua casa a rebelião. Eu vou fazer cessar na tua casa a tormenta. Eu te chamo nessa hora. Rei Handarakantaramana. Rei Kiarakantaramana. Vem nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Vem. Vem aqui, Senhor. Vem com a tua presença. Vem nos encher nessa hora. Vem nos encher, Espírito Santo. Vem com tua glória aqui. Vem com tua glória. Vem com tua glória. Vem resgatar os perdidos nessa noite, Senhor. Vem resgatar os filhos distantes, Senhor. Vem resgatar o filho pródigo, Senhor. Aquele que andava longe da casa do seu pai. Oh, remanaiare cantaramanás. O Senhor te convida hoje, querido, não para um caminho de mentira, mas um caminho de trabalho. Porque todo aquele que trabalha para o Pai será honrado. Talvez você está aqui vivendo uma vida de desonra, mas o Senhor te diz nessa noite: é só você me obedecer, que você vai ver que toda a tua vida vai ser mudada. É só você dizer sim, papai, eu quero. E toda a tua trajetória de vida será colocada na mão do Onipotente. Vem, Espírito Santo. E nessa hora eu quero convidar você, querido. Você que veio aqui nessa noite, você sabe que essa palavra é para você. Você sabe que você não falou da sua vida para ninguém, mas existe um Deus que conhece toda a tua história, desde a tua infância, em toda a tua trajetória de vida. Ele te convida hoje nessa noite e Ele te diz: vem, 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 porque todo filho obediente trabalha, e todo filho obediente se arrepende, e o Senhor te chama ao arrependimento. Aleluia. Quantos filhos nós temos aqui essa noite? Aqueles que muitas vezes disseram: Deus, eu vou. Senhor, eu faço. Deus, eu me converto, eu te entrego a minha vida. Mas até hoje não tiveram a coragem de entregar a sua vida nas mãos do Criador. Eu quero te dar essa oportunidade essa noite. Se você é esse filho que quer obedecer os preceitos de Deus, que quer cumprir a vontade de Deus, que quer voltar arrependido para os braços de Deus, eu quero fazer uma oração por você. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com esse Deus que está te chamando essa noite, que está dizendo para você: olha, filho, ainda que você disse lá atrás que ia, mas não veio,
Hoje é o dia que eu quero te trazer de volta. Se você é esse filho que quer colocar a tua vida na presença dele, em obediência a ele, levanta a sua mão no seu lugar. Deixa eu orar por você. Você que quer mudar de vida, você que quer se entregar a ele de verdade, que não quer só um culto, mas que quer ser propriedade exclusiva de Deus, não fica com vergonha não. Sabe o que Jesus falou para os fariseus, para os mestres da lei? Raça de víbora, como escaparão do fogo eterno? Porque Jesus conhecia eles, não tinha arrependimento no coração deles. O que nos traz de volta para Deus, o que nos leva até Deus, é um coração arrependido. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Se entrou alguém aqui essa noite, você não está perto de Deus como você deveria, e você quer fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus. Agora eu quero orar por aquelas pessoas que sabem que Deus está chamando para se dedicar, para se doar, para trabalhar na vinha. Talvez alguma coisa está te impedindo, deixando você parado, estacionado. Você é uma boa terra, mas não está produzindo fruto. Tem alguma coisa te atrapalhando e você sabe o que é. Rompa agora, quebra o teu orgulho, sai do teu lugar, vem aqui. Vamos orar aqui na frente. Vem para cá. Você que a partir de hoje vai dar muito fruto. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Você já sabe, já entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Você sabe para que Ele te chamou. Você sabe que os planos dele são bem maiores do que os seus. O chamado de Deus é usar a tua vida. Pode deixar o pessoal passar que está no canto, aqui no corredor. Aqui na frente. Aqui na frente, deixa o pessoal passar. Cabe muitas pessoas aqui. Entenda uma coisa: o Evangelho não é sobre você. Preste atenção. O Evangelho não é sobre nós. Não é o que nós queremos, o que nós achamos. É o que Ele quer. São os planos dEle. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo colocando regras em Deus. É Ele que estabelece os preceitos. É Ele que diz o caminho. É Ele que mostra a vontade dEle para nós. Sabe qual é a nossa alternativa? Ser um filho que obedece. Ser um filho que obedece. Comece a orar nesse momento. Eu quero ouvir a sua voz clamando. Ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai. Clame ao seu Pai. Diga para o seu Pai todas as vezes que você não obedeceu. Diga para Ele que você está arrependido, que você não quer fazer a sua vontade, que você não vai mais ser aquele filho que diz que faz e não faz. Pai, nós queremos ser o filho que te obedece. Nós queremos ser o filho que se arrepende. Nós queremos ser o filho que não se importa com a nossa vontade, mas que está disposto a se humilhar, a entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, tudo que possuímos, colocamos em tuas mãos. E te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Faz a tua vontade, Deus. Só você e eu desfrutamos do momento de o meu papai. Muda a nossa vida. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que vou. Muda o nosso coração. Nos ajuda a mudar as nossas atitudes. A tua palavra, meu Deus, é para nós obedecermos. Ainda que nos custe algo, Senhor, nós sabemos que teremos um galardão, algo muito maior. A tua palavra diz que céus e terras passarão, mas as tuas palavras permanecerão. Espírito Santo, nos ajuda a acreditar em cada versículo, em cada mandamento, em cada princípio. Não importa, Senhor, o que nós achamos, o que nós precisamos é te obedecer. Obedecer a tua palavra, ter um relacionamento verdadeiro contigo. Não dar ouvidos, meu Deus, às multidões, mas ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Precisamos te obedecer. Precisamos te obedecer. Precisamos te obedecer, Senhor. Nos ajuda a romper. Quebra, meu Deus, amarras. Quebra, meu Deus, cadeias. Quebra, meu Deus, grilhões. Quebra, meu Deus, todo impedimento na nossa alma, na nossa mente. Todo orgulho que há em nós, que seja quebrado pelo poder do teu sangue. Que sejamos um povo avivado, uma igreja valente, um povo trabalhador, que sabe o momento certo para cada coisa. O momento de trabalhar, o momento de orar, o momento de meditar na tua palavra, o momento de dizer sim para o Senhor, de dizer não para nós, o momento de renunciar, o momento, meu Deus, de abrir mão, o momento de se entregar. Toma o controle, Jesus. Toma o controle, Jesus, da minha vida. Toma o controle, Jesus, da nossa família. Toma o controle, Jesus, da tua igreja. Toma o controle, Jesus, dessa nação. Toma o controle, meu Deus, do Brasil. Toma o controle, meu Deus, dessa política. Toma o controle, meu Deus, dos líderes dessa nação. Toma o controle, meu Deus, da igreja brasileira. Toma o controle em tuas mãos. Tu és aquele que sabe o que é melhor para nós. Nós acreditamos, Jesus. Nós acreditamos, Jesus, em uma igreja obediente, em filhos que se arrependem, que voltam atrás da sua rebeldia, da sua dureza, e diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Pode me usar, Jesus, no trabalho, na escola, na faculdade, na empresa, na academia, naquele lugar, meu Deus, que o Senhor nos deu voz. Usa-nos naquele lugar para a tua glória. Aonde entrarmos, Senhor, que o teu Espírito esteja conosco. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em você. É o Espírito que habita em nós. É o Espírito que rege a igreja de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Resplandeça o teu rosto sobre nós
e nos dê a tua paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós cremos, Senhor, na nossa nação. Nós acreditamos, Senhor, no Brasil. A nossa oração é para que o Senhor sare o Brasil, limpe o Brasil, uma nação escolhida por Ti, uma nação próspera, uma nação de um povo apaixonado por Ti. Livra a igreja brasileira, guarda os líderes, guarda os pastores da nossa nação, os Teus atalaias, os Teus profetas. Coloca os Teus anjos, Senhor, para proteger, para livrar, para guardar. Que a igreja brasileira seja uma igreja ousada, corajosa, que não se intimida, mas que declara: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia, aleluia.